Todo mundo de azul, né? Aqueles que viram lá, né, a publicação, né? Que bom, que bênção, né? Pai amado e querido, graças te damos, ó Deus, por esta manhã histórica nesta igreja e na vida também de famílias, de pessoas, daquelas que estão aqui e daquelas que virão, porque o Senhor há, Deus, de com certeza nos conduzir para que possamos ser bênção na vida de outras famílias que procuram um lugar em que a sua família possa ser bem acolhida e recebida para cultuar e louvar ao Senhor. Ó Deus, nós te apresentamos na vida da tua serva Simone. Ela tem, ó Deus, esse ministério no seu coração, em conjunto com a sua família, e tem abençoado, ó Deus, vidas e lugares com a mensagem do Senhor e também, ó Deus, com esse entendimento tão importante que precisamos ter. Continua, Deus, a usar a tua filha. Fala, Deus, conosco, nosso coração. Vem estar aberto a aprender mais nesta manhã. E que o Senhor nos conduza em tudo através do teu Espírito Santo. Esta é a oração que realizamos nesta manhã de gratidão, louvor e também, ó Deus, de petição diante da tua presença. Em nome de Jesus. Amém. Pode sentar, queridos, por favor. A paz e a graça, os irmãos. Que a paz, que excede todo entendimento, habite em você, habite em mim. Desde já eu quero agradecer ao pastor Rayan, eu disse que eu não ia me lembrar desse nome. Para não falar o apelido, né, que eu estou conhecendo agora, mas eu vou no Rai mesmo. No pastor Rayan, a pastora Fernanda, a irmã Fernanda. A gente gosta de dar cargo, né, a esposa do pastor. Mas não é assim, não. A irmã Fernanda e a irmã que entrou em contato comigo, Daniela Guerreiro, eu peguei esse nome assim, ó, é Guerreiro. Que Deus abençoe, é um privilégio para a minha vida estar aqui nessa manhã, uma responsabilidade muito grande, representar essa igreja, trazendo esse assunto tão importante. Que Deus nos abençoe. Essa manhã, 27/7/2025, ficará marcada. Você não veio perder o seu tempo, você veio aprender. E todo esse ensinamento você vai perceber que ele tem conexão com missões. Que ele tem conexão com evangelismo e que ele tem conexão com salvar vidas. E a minha oração é essa: a Deus toda a glória, toda a honra, todo louvor. Que cada componente, cada membro desta igreja se una comigo para conhecer o que a Bíblia nos orienta sobre expandir o evangelho a toda a criatura. Eu quero começar com uma história. Uma mãe estava com sua filha muito adoentada e do primeiro mês ao 7º mês, aquela filha teve um diagnóstico de uma infecção intestinal muito grave. E essa infecção prolongava e a mãe chegou naquele dia de colocar aquela filha em cima da cama e dizer: chega, meu Deus. Eu sou uma serva tua, eu sei que o Senhor cura, o Senhor opera milagres, mas eu não aguento mais ver a minha filha nesse estado, raquítica, desidratada, eu não aguento mais. E fez uma oração ao Senhor: Senhor, eu vou preparar 2 mamadeiras para minha filha. Se o Senhor quiser, pode levar. Eu não aguento mais esse sofrimento. Mas se o Senhor também quiser, faça a tua vontade. Se ela ficar, que fique para a tua glória. Coloque isso aí, lembra aí na cabecinha de vocês, que fique para a tua glória. E a madrugada foi passando, a criança teve fome, tomou a primeira mamadeira. A criança teve fome de novo, tomou a segunda mamadeira. E Deus permitiu que essa criança ficasse para a glória dele. E essa criança sou eu, com 41 anos, que vos fala. Eu ouvi durante a minha infância, adolescência, juventude, fase adulta, e recentemente eu disse: mãe, eu vou palestrar
sobre autismo e inclusão, e o que ela me disse? Simone, você ficou para a glória de Deus. Eu trago esse depoimento para que você, família, resgate uma palavra de vitória para os seus filhos e impregne. Cada família tem um contexto, uma singularidade. Na dificuldade, foi essa frase que veio ao coração dela e ficou durante toda a minha vida. Na sua singularidade, na sua casa, resgate uma palavra para o que seu filho repita e que ele ouça, que ele é um abençoado, vitorioso, um missionário, um pastor, um grande engenheiro, um médico abençoado. Resgate, e isso vai ficar impregnado e o Senhor fará grandes coisas. Autismo na igreja. Pode seguir. E aí a cabeça coça. E agora? O que fazer? A passagem bíblica que o Senhor colocou no meu coração está em Êxodo 4, 10 e 12. Então disse Moisés ao Senhor: Ah, Senhor, eu nunca fui eloquente, nem outrora, nem depois que falaste ao seu servo, pois sou pesado de boca e pesado de língua. Respondeu-lhe o Senhor: Quem fez a boca do homem? Ou quem fez o mudo, ou o surdo, ou o que vê, ou o cego? Não sou eu o Senhor? Vai, pois, agora, e eu serei com a tua boca e te ensinarei o que hás de falar. A palavra de Deus é atemporal. Com certeza, essa palavra já foi ministrada na sua vida e serviu. Hoje também vai ter a sua serventia e, posteriormente, a palavra de Deus é viva, ela é eficaz. Ela divide, ela vai aonde o homem não pode ir. Divide é o quê? Alma e espírito, e faz o que lhe apraz. Hoje, não tenha dúvida que o Senhor falará contigo. A proposta dessa manhã é ciência e fé. Nós vamos conhecer e nós vamos nos unir, nos encorajar nesse novo desafio. Conheça o autismo. E aí, essa parte cerebral e um quebra-cabeça. Longe de mim querer esgotar todo o conhecimento a respeito dessa complexidade que é o autismo. Então, levanta o dedinho assim, coloque uma peça hoje. Nós vamos compreender. Temos algumas respostas, né? E indagações e perguntas, e uma delas: autismo é uma doença? Autismo não é doença. Doença, ela é caracterizada por alterações em órgão, sistema ou organismo como um todo. Manifesta-se através de sintomas específicos. Por exemplo, estamos num período de muita virose, gripe, e nós sabemos quais são os sintomas. Isso é doença. Diabetes é doença. E o autismo, transtorno do neurodesenvolvimento. O transtorno não tem cura. O transtorno, ele tem tratamento. E quando a gente fala de neuro, todo mundo entende, né? Na parte neurológica. Como é esse tratamento? De forma multidisciplinar. O diagnóstico chega e aquela criança, aquele adolescente, aquele adulto, as crianças com impacto maior vão precisar de fono, psicólogo, né? Educador físico, neurologista, terapeuta ocupacional, terapeuta da abordagem ABA, tantos profissionais. Por isso, hoje, as políticas públicas avançam e essa criança, esse ser, ele precisa de um auxílio
através da lei do LOAS, a mãe, o pai, a família vai em busca desse auxílio financeiro. Ainda não é suficiente. Então, o pai escolhe com aquele dinheiro passar um período mais com o psicólogo, depois muda para o terapeuta ocupacional. Pouquíssimas pessoas com diagnóstico, 5% assim, das pessoas do Brasil têm como fazer um tratamento completo. Então, há muito que se melhorar nesse aspecto. E aí, vamos pensar, quais são os fatores de risco para nascer com autismo? Predisposição genética. Mais de 1000 genes estão relacionados. E alguns desses, uns 134 aproximadamente, já são estudados. E muitas vezes, quando chega um diagnóstico, diz assim, se é questão genética, foi o pai ou foi a mãe. Mas não é sobre de quem é a culpa. Não é sobre, será que foi meu? Será que... Não, porque isso aí, esse diagnóstico é multifatorial. Talvez seja assim, por questão genética da família, ou talvez o pai e nem a mãe tenha, aí houve uma mutação. Aquela família tem aquele primeiro membro no espectro autista. A idade avançada dos pais é uma segunda possibilidade. Mas tem suas exceções. Possa ser que um casal muito jovem possa ter, porque são questões multifatoriais. Terceiro, complicações durante a gestação, como infecções, uso de certos medicamentos, exposição a toxinas. Já está comprovado, sim, que essas infecções podem chegar a agravar, a chegar a um resultado como esse. Condições de prematuridade, como baixo peso ao nascer, é outro fator. Todo prematuro, os pediatras já ficam ali de olho, porque ele vai ter um atraso normal. Mas aí, já que teve essa prematuridade, o pediatra, a mãe, o pai, já fica observando se os atrasos vão ser muito gritantes. A gente espera um período, quando não se avança, é preciso investigar. E quinto, ausência no pré-natal e no rastreio de exames. Infelizmente, o nosso Brasil ele é muito desigual. E a região Nordeste acaba sofrendo muito com isso. A mãe está indo ao pré-natal, ela está cobrindo ali aquele filho com exames, tirando dúvidas. Por exemplo, um rastreio na tireoide, meus irmãos, se tiver alguma alteração, esse feto pode trazer problemas no neurodesenvolvimento, porque estava em desordem. Então, faltar o pré-natal, muitas vezes, não é porque a mãe é relaxada, é porque ela não tem o dinheiro de transporte para chegar ao pré-natal. Nós sabemos que essa realidade acontece. Outro fator é a alimentação precária da gestante. No período que teve a microcefalia, grande parte se alastrou aqui no Nordeste e já foi comprovado que essa má alimentação e aquele vírus conseguiu ultrapassar a placenta e causou todo esse dano. E aí a palavra que não é muito utilizada, né? Espectro. De onde vem isso? Isaac Newton, ele, quando estava desvendando alguns mistérios, tem o aspecto visual. As cores que a gente consegue perceber, as cores do arco-íris. Aí a comunidade médica pegou essa palavra para trazer para o autismo. Por quê? Vocês percebem aí que tem um espectro visual, tem vermelho, tem laranja, tem amarelo, verde, azul, índico e violeta. Todo mundo consegue perceber? Então, vou dar um exemplo de irmãos gêmeos, Maria e João.
João está no espectro autista, só que ele tem duas condições. A condição dele é vermelho e laranja. Ai, peraí, explica direito isso aí. Por exemplo, ele tem um problema muito sério com a alimentação. Ele tem uma restrição alimentar que só come determinado alimento. Esse é o vermelho. E o laranja, ele tem uma rigidez cognitiva. E o que é rigidez cognitiva? Por exemplo, a mãe de João vai levar ele para a escola. Mas surge uma emergência, alguém liga e diz assim, olha, você passa no estabelecimento e compra um bujão que eu estou precisando com muita urgência. Se a mãe sair do roteiro, da onde ela está indo, e João já conhece o caminho da escola, quando ela virar e for no estabelecimento, ele vai entrar numa crise que não vai deixar ela ir comprar. Isso tem tratamento? Sim. Mas é preciso observar muito o comportamento para ver como ele vai superar isso, que tem que ser tudo numa rotina. É bom ter rotina? É, mas se a rotina for quebrada, e na nossa vida isso acontece muito, precisa da estabilidade. Então, João tem essas duas questões. Isso é chamado de comorbidade no autismo. Vamos para Maria. Maria, a irmã de João, gêmea, é autista, mas tem singularidades diferentes. Nenhum autista é igual ao outro. Maria tem um déficit intelectual. Maria tem uma disfunção sensorial muito grande. Maria tem TOD. Maria tem TDAH. Maria tem uma disposição para ansiedade. Maria veio com um combo recheado. E aí, esse espectro refere-se à ampla variação de características, níveis de gravidade e manifestações individuais que podem ser encontradas em pessoas com transtorno do espectro autista, que coloca a sigla TEA. Isso significa que o autismo não é uma condição única e uniforme, mas sim uma gama de experiências com diferentes níveis de comprometimento. Vai haver comprometimento social, vai haver comprometimento comunicativo e vai haver comprometimento comportamental. E das comorbidades, que palavra estranha, vamos esclarecer. Irmãos, o interessante da comunicação é que você compreenda. Aqui tem vários níveis de pessoas, e não adianta eu falar bonito nem difícil se não chega aí e bate aqui no seu coração para entender. Compreende isso? Então, eu vou, mesmo trazendo a ciência, eu vou tentar facilitar para que você entenda, para que essa informação gere um sentimento e uma mudança. Então, a comorbidade refere-se à presença de uma ou mais condições adicionais de saúde que coexiste com o transtorno do espectro autista. Se a criança, eu falo sempre de criança porque está mais difícil assim o comportamento, depois ela consegue, com o tratamento, se estabilizar, se adequar, se regular melhor, mas ela sempre vai ser autista, com mais desafio ou menos desafio. Então, se ela tem um diagnóstico e diz só autismo, ela ainda não apresentou tudo, porque vem com um combo. Ela vem, e quando supera uma determinada situação, uma determinada demanda, vem outra, e vem outra, e vem outra. E vamos lá. De todas as comorbidades que existem, depressão, transtornos alimentares, transtorno do processamento sensorial, distúrbio de aprendizagem, deficiência intelectual, ansiedade, TDAH, distúrbio do sono, eu quero me aprimorar nessa daqui. Na próxima imagem tem uma tomada e o intestino. E vai ter uma ligação. E existe essa ligação. Mas na pessoa que está no espectro autista,
existe uma dificuldade em digerir. Por exemplo, Jesus ensinava muito por parábola, né? E eu vou agora na parábola. Solo. Não tem solo que é fácil de permear? Passa fácil a água? Solo permeável e solo impermeável. 80% dos autistas têm permeabilidade do intestino. O que vem a ser essa permeabilidade? Eu trago aí 2 peneiras. A primeira tem bastante espaço e a segunda tritura melhor o alimento. Quando a pessoa com TEA se alimenta de determinados alimentos, passa inteiro. Esse passar inteiro se chama peptídeos. Esses peptídeos são proteínas. E essas proteínas que não foram digeridas causam um transtorno no comportamento, na aprendizagem. Que tipo de alimento é esse? Quem pode imaginar o que inflama tanto uma pessoa com autismo, né? Irmãos, eu falei a palavra prejuízo. Eu quero que vocês imaginem uma régua de 30 centímetros. A metade? 15. Autismo é sobre prejuízo. Todas as mães, familiares, têm a curiosidade. Eu tive a curiosidade quando o meu Daniel fez 1 ano. E tinha poucas coisas sobre autismo. Era só uma disfunção no brincar. Pega o carro, gira a rodinha, não brinca corretamente, pega as vasilhas de casa e não brinca de forma funcional. A mãe compra aquele brinquedo caríssimo e ele nem se importa. Ele fica olhando a cor da embalagem e ele não sabe brincar de forma funcional. Era pouquíssimas coisas. Então, o estudo que eu tenho sobre esse comportamento do autista vem ao longo dos anos, ao longo de 12 anos. Como professora também, tendo os meus alunos e chegando assim um boom de diagnóstico, eu também me esmerei nessa pesquisa. Então, a régua que eu falei, quando é autismo, ele está num extremo que parece que a casa vai cair e você não sabe o que fazer. Por exemplo, nós estamos aqui e está um ambiente adequado, tranquilo. Está todo mundo, eu imagino, se sentindo bem por causa dessa temperatura. Uma pessoa com autismo pode chegar aqui e ter um processamento sensorial que está com frio, assim, que ninguém entende. Ela vai querer sair, vai se incomodar, e muitas pessoas podem não entender, porque ela tem aí um agravante. Então, é interessante que a mãe busque, a mãe fique curiosa. A mulher tem uma sensibilidade maior. Geralmente, os pais negam mais. Vai evoluir. Não, vai dar tudo certo. Calma, é porque perdeu a avó. Ele estava falando, mas agora não fala mais. E a gente dá várias justificativas. Nem tudo é autismo. Pense em um extremo. Eu tenho algum aspecto que posso estar com o comportamento de um autismo? Sim, faz parte do comportamento. Mas se eu tiver 1, 2, 3 que se assemelhe, não é, irmão, é sobre prejuízo na questão sensorial, é sobre prejuízo na alimentação, é sobre prejuízo nos problemas intestinais respiratórios, é sobre prejuízo, atrasos na fala gravíssimos. Então, algo que virou assim, viralizou nas redes sociais, teve até um vídeo que a menina sentou e falou assim, eu quero meu diagnóstico. Essa de comédia, né? Eu disse, por quê? Porque todo mundo tem alguma coisa, eu também quero ter. Irmãos, até ofende quem realmente tem um prejuízo no comportamento do filho. Até se adequar, até a poeira baixar. É sobre isso que nós vamos seguir aqui. Então, a dieta sem glúten
glúten, tudo de padaria, que maravilha, né? A dieta sem caseína, que exclui as proteínas encontradas no trigo e no leite, respectivamente, tem sido proposta como uma abordagem nutricional para a pessoa com transtorno do espectro autista. Não é um incômodo, não é um chazinho que você toma e passa, é um prejuízo na saúde. Gritante e absurdo. Então, qualquer profissional responsável, ele vai te fazer uma proposta de observar a alimentação. Já que você se alimenta bem, é o típico, e não tem um prejuízo, um problema muito grande, tudo bem. Mas se está de uma forma que você não está suportando, a alimentação pode ser um viés para se observar. Mas só toma leite. O leite da vaca é chamado tipo 1, mas tem outros leites, tipo 2. Tem outras formas, tem o leite vegetal e tem outras saídas. Aí a gente, no próxima imagem, a gente percebe que isso é um comportamento bem agressivo. Pode seguir. Uma vez no cérebro, esses peptídeos, como eu falei, essas proteínas, podem interagir com receptores opioides e afetar neurotransmissores, levando a alterações no comportamento, na atenção, no aprendizagem e na comunicação social. Lembra que eu falei que eles têm espectros diferentes? Então, pode ficar muito agitado. E para se regular, ele tem um comportamento de colocar o corpo para frente, para trás, para um lado, para o outro, ou ficar com flap nas mãos. ABA já tratou esse tipo de comportamento, querendo regular, achando feio, mas evoluiu a questão comportamental. E se não for trazer dano àquela pessoa, ele pode continuar com aquela estereotipia, como a gente chama. As estereotipias, o comportamento mais agressivo, as mães já relataram que excluíram determinados alimentos e houve progresso. Eu vou mudar tudo da minha casa. A sua casa vai mudar em vários aspectos. E aqui, durante esses dias, quando Dani entrou em contato comigo, eu fui pedindo direção ao Senhor, pode passar. E algumas coisas iam acontecendo, e das imagens que Deus me direcionou foi essa. Aí tem mães de autista. Toda a família, né, que é chamada de atípica, eles apresentam estresse equivalente a soldados em guerra. O vigilante, o soldado em guerra está ali, não sabe a hora que vai estourar uma bomba. A família típica, quando não conhece ainda, quando não está ainda mergulhada no tratamento, na informação, ela fica com esse estresse exacerbado de preocupação. Porque surgem inúmeras dificuldades e fica ali sem saber o que fazer. E aí, qual a porcentagem de famílias atípicas que deixaram de frequentar a igreja com vergonha? E se faz alguma coisa, o filho ou a filha pede desculpa. Não peça desculpa, a culpa não é sua, e a igreja entenderá. E um novo tempo se fará. Então, eles deixam de vir aos cultos, eles deixam de estar naquela relação social, né, com os irmãos. Irmãos, tem uma parte aí que tem os desengrejados, né? Mas a comunhão com os irmãos é tão importante. E a palavra de Deus diz: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. A igreja não é a parede, a igreja somos nós.
Nós precisamos um do outro, de fortalecer um ao outro, de abraçar um ao outro, de ver a necessidade do outro. E nós devemos ir nesse caminho. Dessa mãe, com essa lágrima nos olhos, tem um tipo de autismo que ele é chamado autismo regressivo. Todos nós perdemos neurônios todos os dias. Mas na primeira infância e na adolescência acontece algo chamado poda. Todo mundo sabe o que é poda, né? Vem lá o jardineiro e poda. E alguém passa, puxa, toma um susto, acabou com aquela planta bonita. Não, aquilo é necessário. Depois vem vigoroso, bonito, né? Existe uma poda neuronal no nosso cérebro, algo que é natural, fisiológico, que vai acontecer. Na primeira infância e na adolescência, a poda é mais significativa. Quando são os típicos, essa poda vem e tira ligações, neurotransmissores que não têm mais importância. No autista, essa poda é feita de forma irregular. O que deveria podar, não poda, e fica excesso. Por isso, alguns têm um problema em colocar uma roupa com botão e etiqueta aqui atrás e outros detalhes. Você que é típico também tem essa agonia? Eu falei sobre extremos. E não é um aspecto só, são vários. Então, essa poda chega irregular e deixa aquela pessoa com excessos que não deveria ter. Eu vi recentemente um relato de uma mulher que falou que ela sente cheiro de água. Nossa! É profundo isso, né? Água não tem cheiro. Mas a sensibilidade para a questão, sabe, é muito forte, porque a poda não foi correta. E essa poda incorreta compromete a questão comunicativa, compromete. Aí a pessoa traz a criança para a igreja, o adolescente ou o adulto. E ele faz aquela situação toda. Nunca mais vamos olhar assim. Porque a gente entende que teve uma poda irregular. Porque a gente entende que teve um processo diferenciado naquele cérebro para ter aquele comportamento. E quer dizer que eu não vou dar limite ao meu filho? Todos precisam de limite. Mas o comportamento do autista é diferente. Ele vê o mundo diferente. A questão neuronal traz uma visão diferente, um olfato diferente, um paladar diferente. Há autistas que chegam em um ambiente e sentem um odor que ninguém está sentindo. Que percepção é essa? Na hora da poda, houve um comprometimento. E agora vamos nos ater, irmãos. Essa mulher aí, com essa lágrima, tem que parar uma hora e perguntar a Deus por quê comigo. E perguntar também para quê. Irmãos, se Deus não colocar o ser humano em algumas situações, ele não fica sensível para algumas situações. Paulo, ele tinha um espinho na carne. E ele orou 3 vezes. E Deus falou, Paulo, minha graça te basta. E Paulo foi um grande missionário. Que dor, que adversidade, quantas lutas e prisões ele passou e floresceu no deserto. Então pegue a sua adversidade, aquele tratamento oncológico, aquele tratamento na hemodiálise, o filho atípico, não só tem atípico sendo autista. A mãe de um síndrome de Down também tem que ir para uma equipe multidisciplinar.
o que Deus nos deu, como Ele nos fez, como Ele fez os nossos filhos, com a adversidade, Ele quer nos fazer florescer. Ele quer nos fazer evangelizar, porque a gente tem uma teoria que missionário só vai em uma frente. Não. Eu quero dizer que você é um missionário e na diversidade que você está, só você iria naquele consultório. Aquele médico, aquele especialista está esperando uma palavra, um comportamento diferente de todas as mães que vão ali deprimidas. Ele está esperando que você seque essa lágrima e ressignifique a sua dor. Você não entende. Você não tem um filho. Eu tenho outro espinho na carne. Você tem outra situação. E Deus quer nos forjar para brilhar na nossa dor. Aí a gente chama, né, de luto. O pastor, que a irmã Daniela colocou aqui sobre informação, eu estava essa semana mergulhando, né? Este homem se levantou e está trazendo assim informações de inclusão na igreja de forma tremenda. Por quê? Porque Deus fez o filho dele ter essa condição de autista. Ele não iria, ou não se engajaria com toda a alma. Deus tem seus planos. E quando Deus levanta alguém que não tem filho atípico, e quando Deus levanta alguém para estar engajado nessa obra, Ele tem os seus mistérios. Eu sou apaixonada pelo comportamento humano. E eu sei que essa missão Deus me deu. Todo mundo foi designado. E Moisés foi designado e disse, opa, nunca fui eloquente. Para Faraó tem que ser, alto nível. Deus sabia das características de Moisés e da dificuldade de Moisés. E ele resolveu. Eu fiz a boca do homem. Vai agora, bora. Se levante com a sua limitação. Se levante e comece a brilhar. E vamos lá. Porque existem tantas pessoas com autismo na sociedade. E para os ignorantes, eu também sou ignorante em alguns aspectos, esclarecida em outros. Para os ignorantes chega a ser da agonia. Ixi, que coisa chata, tudo é autismo. E nós estamos percebendo que não é bem assim. Essa repulsa, essa ignorância, que deve cair por terra hoje. Tenha o coração aberto e sensível, para que esse conhecimento possa gerar um comportamento diferente, um olhar diferente. Então, temos aqui 5 aspectos que eu coloquei. Primeiro, mais adultos sendo diagnosticados. O que não acontecia antes, né? Não era na primeira infância. O pediatra não estava com olhar sensível. A fono não estava com olhar sensível. Mas agora, como está mais estampado, mais ramificado, precisa avançar mais. Adultos hoje têm diagnóstico. E não é bonito estampar um colar. Porque é sobre prejuízos, irmãos. Não é bonito, não é elegante, é desafiador. 2, mais profissionais preparados e diagnosticando crianças na primeira infância. Mais diagnóstico em meninas. As meninas conseguem camuflar mais, porque um comportamento de uma menina muito quieta, a gente até gosta, né? Mas a gente precisa observar os quietos demais, os introvertidos demais. Ali pode estar uma situação. E muitas vezes na menina é assim, a gente fica preocupada quando o menino sobe no banco e pula e pinta o 7, né? Aí já fica preocupado, mas o quieto, esse extremo também do quieto, deve ser observado. E eu quero trazer aqui
eu quero fazer uma comparação. Esse copo aqui corresponde aos meninos. Eu quero isso aqui, ó, que está aí do lado, sim. Eu estou fazendo essa pausa porque falar, e ver, tem um aprendizado, mas quando a gente olha, manuseia, é diferente. Aqui são as meninas. E esse colorido são os genes que pode ser autismo ou não. Na menina, não, essa é a menina, o copo maior. O copo menor é o menino. O menino, se transbordar, vai ser autista. A menina tem naturalmente uma defesa. Está vendo que já chegou no limite do menino? A menina tem uma defesa. Para ela nascer autista, tem que transbordar. Então, é mais fácil ter autismo em menino ou em menina? Em menino. Hoje, os estudos dizem que para cada 3 meninos, uma menina tem o diagnóstico. Por que será? Que segredo corre aqui dentro? E aí veio, assim, uma revelação no meu coração. A maioria das mães não estão no espectro, por esse princípio. Algumas sim, outras não. Ela é típica e está ali, ó, levando o menino para a terapia, subindo e descendo com o menino atípico, que não tem uma barreira tão grande. Então, na sociedade, a gente vai ver isso. Muitas mães com o filho ali atípico. O que faz essa menina ter essa resistência? É algo da natureza. Eu acredito que seja um escape da natureza. Então, vamos lá. Tem outro aspecto que deixa, assim, o pacote do autismo crescer, que é a síndrome de Asperger, que foi incluída no autismo. Como é essa síndrome de Asperger? A sociedade médica, ela faz tudo para facilitar, mas ela tem limite e, às vezes, atrapalha. Como assim atrapalha? Existe CID, né? Estão no CID-11, que olha ali transtornos, doenças, e ali ele traz que a síndrome de Asperger é aquele... Um exemplo é aquele jogador Messi. O pessoal fala, é autista. Ele foi diagnosticado nesse pacote. Não estava incluído o nível 2 e o nível 3, que já mudou essa forma de falar. É um suporte substancial ou muito substancial. Essa é a forma atualizada de falar. Então, a medicina vem evoluindo e vai mudando. A sociedade fica ainda com aquele diagnóstico do passado e continua falando de uma forma diferente da ciência. Então, incluiu a síndrome de Asperger, que na maioria tem um intelecto acima, QIs elevadíssimos, e aí foi para o mesmo pacote. Estão pensando em trazer de novo, separar a Asperger em um caminho daquele foco de ter o intelecto muito voltado para um determinado assunto, e no caso dele é esporte, e ser exuberante no que faz, e separar do autismo nível 2 e 3. Mas ainda é um processo. E dentro do autismo, infelizmente, existe preconceitos, rivalidade. Porque o nível 1, que chama de leve, a mãe diz, não tem leve não, gente. É pesadíssimo, é difícil. Aí o nível 2 fica só numa comitiva, assim, sabe, numa bolha com o nível 2, e aquele nível 3, muito severo, fica numa bolha também.
Toda a comunidade precisa se unir, não tem menos nem mais, tudo é um transtorno que provoca uma reviravolta na família. Quinto, os dados mais recentes apontam a prevalência de 1 para cada 36 crianças. Aqui tem um número, e provavelmente em 2030 teremos mais. E tem respostas que ainda ficam assim, a comunidade científica. Por que Deus trouxe essa interrogação para a sociedade? Você já parou para pensar nisso? Porque tem coisas no autismo que não tem resposta. E aí vem questões políticas para tentar resolver. Nos Estados Unidos, o ministro que está com o atual presidente, ele disse que até setembro vai dar uma resposta concreta. Ele disse, nós vamos investigar a água, a poluição, nós vamos fazer um rastreio nas mães, na gestante, e ele disse que até setembro vai ter uma resposta. Só que é muito questão política, porque para ter uma resposta tem que ser um rastreio de 15, 20 anos, não é assim que se faz pesquisa. E vamos lá. Na história da inclusão, sempre foi assim nesse nível que nós estamos? Não. Teve o período de excluir totalmente. Quem nascesse com deficiência física, intelectual, era executado. No período do nazismo, isso foi muito frequente. Depois veio o segundo período, segregação. Ficava separado da sociedade. E tinha um entendimento na sociedade que tinha uma maldição naquela pessoa. O médico não sabia como lidar, não tinha como ver e entender aquele comportamento, e ele era um maldito. Segregado. Terceiro período, da aceitação. Lá por volta da década de 60, a pessoa com deficiência tinha que se adaptar com o modelo da sociedade. Ele que corresse atrás do prejuízo e se adaptasse à sociedade. E aí, o período que nós estamos, da inclusão. A sociedade tem a preocupação em se adaptar às necessidades das pessoas com deficiência. E a igreja, às vezes, não se importa com questões sociais. Sim? E o espiritual está totalmente ligado, porque nós falamos de todos, e criatura, e nós falamos de amor. E eu quero trazer aqui Martin Luther King, pastor batista, que pegou a comunicação, o púlpito, para se indignar com a segregação racial, para se indignar que nem todos eram acolhidos. Ele usou o poder da comunicação para expandir uma nova forma de pensar. E porque ele fazia isso, ia confrontando aquele momento histórico que alguns absurdos são normalizados. A escravidão era normal. E depois percebeu-se que era um absurdo. E tantas outras coisas. Precisamos evoluir em amor. Nem empatia, não, gente. É conhecimento para trazer toda a criatura. E aí eu quero trazer, na página aqui, 54. Martin Luther King, um dia ele foi palestrar e foi numa sacada de um hotel. E naquela sacada, imagine aqui, né, essa galeria. Um atirador de elite tirou a vida dele. Ninguém nem descobriu ainda, nem se importaram. Quem foi que fez isso? Não calaram a boca de Martin Luther King, porque quando o sangue dele escorreu, alguém militante chegou e fez esse livro. E alguém militante me apresentou esse livro. Então, ele deixou a semente. Muitas vezes o que você faz, principalmente no departamento mais importante da igreja, o departamento infantil, você não vai colher agora. Recentemente, o irmão, na época da minha infância, o pastor Lorival,
da Assembleia de Deus ali de Pau da Lima. Ele trabalhou assim com a esposa dele, Olga Pinheiro, no departamento infantil, de forma responsável. E eu fui impactada. Eu sou a semente, estou dando frutos. Ele partiu para a glória. Martin Luther King não está mais aqui, mas nós podemos ecoar que as pessoas precisam ser incluídas, que as pessoas precisam se sentir bem. E para a gente entender isso, tem que ter o conhecimento. Abre aspas. Sei que isso, às vezes, poderá nos privar do descanso da noite. Poderá causar demissões, poderá causar sofrimento e sacrifício, pode até mesmo causar a morte de alguns. Mas se a morte física é o preço que alguns deverão pagar para libertar os seus filhos de uma permanente vida de morte psicológica, então nada poderá ser mais cristão. Sigam em frente hoje. Continue a caminhar em meio aos obstáculos. Continue a caminhar em meio às montanhas da oposição. Se caminharem com dignidade, quando os livros de história forem escritos no futuro, os historiadores deverão olhar para trás e dizer: ali viveu um grande povo, um povo com negra face e carapinha, sim, mas um povo que injetou um novo significado nas veias da civilização, um povo que se ergueu com dignidade e honra e salvou a civilização ocidental da escuridão profunda, sim, um povo que ofereceu uma nova integridade e uma nova dimensão de amor. E a nossa civilização, sim. Quando isso ocorrer, juntas cantarão as estrelas da manhã e os filhos de Deus de júbilo bradarão. Fecha aspas. Precisamos queimar assim, desejar assim uma mudança. E como a igreja deve acolher e incluir pessoas com autismo? Informação, palestras com profissionais na área e, principalmente, quem sabe como lidar são os pais, gente. Nossa igreja precisa fazer um vínculo, uma comunicação com essas famílias que já deixaram de vir para a igreja. Se ela não quiser vir para a igreja, faz uma reunião familiar. E abraça de novo, rastreia de novo, procura de novo essa família que se envergonhou porque a igreja não conhecia, porque a igreja estava ainda na ignorância. Outro, visitar igrejas, instituições que atuam na área para poder adaptar a sua realidade. A realidade dessa igreja, o autista que tem nessa igreja não é igual ao da outra igreja. Então, conhecer para adaptar. Pesquisar na internet igrejas e cursos gratuitos que já vem trabalhando. Como eu falei, aqui vai ser uma pecinha do quebra-cabeça. Se engaje, fique curioso, pesquise mais e se una às pessoas que estão neste mesmo propósito. Por que se unir? Irmãos, o divórcio, na pesquisa social, em casais que têm os seus filhos típicos, chega a 33%. E quando a família tem filhos atípicos, chega a 85% o divórcio. É muito sério isso. E isso tem que mexer conosco, porque o divórcio é avassalador, principalmente para a criança, que está ali na construção, é muito doloroso. É sim, nos queixamos pelos nossos próprios pecados, mas é avassalador. Então, estar na frente de um departamento infantil, acolher essas crianças e entender, perguntar ao pai e à mãe como essa criança fica melhor no ambiente, é salvar casamentos. O que tem mais de evangelístico do que isso? Eu não sei. Então, é preciso olhar nessa ótica. Engajamento. A liderança da igreja precisa estar interessada no assunto. Pautas para inclusão, acessibilidade.
tem uma diferença entre acessibilidade e inclusão. Por exemplo, quando as portas da igreja estão abertas e a pessoa entrou aqui e sentou, isso deu acesso, mas não significa que incluiu. Acessibilidade é você chamar para o baile, a pessoa fica ali. E inclusão é você chamar para dançar. Conseguiu perceber a diferença? E a integração. A igreja terá um impacto na estrutura, vai mudar, na liturgia. Isso trará incômodo. Mudança faz isso. Pois irá gerar movimento. Irmãos, sempre tem uma demanda diferente. No tempo de Paulo, que necessidade tinha de uma equipe de mídia na igreja? E por que hoje é tão importante isso? Para ramificar o evangelho através da comunicação. Em tempos, nós precisamos entender o que Deus quer conosco para expandir o evangelho. Amém? Inclusão. Inclusão é um processo de assegurar que todos, independente de suas características ou necessidades, tenham acesso igualitário, oportunidades e recursos, sentindo-se parte integrante de um grupo ou ambiente. Em Gálatas 3, 28 diz, não há judeu, nem grego, nem escravo, nem livre, nem homem, nem mulher, pois todos vós sois um em Cristo Jesus. Este versículo enfatiza que, aos olhos de Deus, as barreiras sociais, culturais, não têm importância e todos são iguais em Cristo. Se você tira o olho um pouquinho de Jesus, tem diferença em homem e mulher. Se você tira um pouco os olhos de Jesus, tem diferença entre judeu e grego. Tem diferença entre servo e o Senhor. Quando a gente tira essa percepção de Jesus, o nosso amor enfraquece. Tem que continuar olhando para Ele, para incluir, para abraçar, para se sensibilizar com essa nova demanda que a igreja tem em mãos. E aí, tem, no próximo slide, um exemplo lindo de um adolescente, pode passar, que desceu as águas. A igreja fez silêncio na hora. Como ele está no espectro, o espectro dele é que o som incomoda, para uns, para outros não. Ele está ali com um abafador de ruído, desceu as águas e está fazendo parte. Que maravilha. Famílias vão olhar diferente a partir de hoje para as necessidades que esse atípico traz. Precisa adaptar o ambiente. Precisa dar espaços sensoriais para que ele possa se regular. Se ele se levantar, não tenha como uma indisciplina, que falta de reverência, que coisa horrível, esse menino não tem limite. Calma, o conhecimento está te abrindo os olhos, que não é bem assim. E aí eu quero trazer aqui para os pais típicos. É difícil educar. É extremamente difícil educar. E Deus nos deu essa responsabilidade. Se você não cumprir com a sua autoridade de pai e mãe, se você não fizer a sua parte, você vai chorar as consequências. Então, segura a rédea agora com amor. Segura a rédea agora com amor. Se você se exceder, peça perdão ao seu filho. Faça com que ele entenda que você também é imperfeito. Mas não largue. Não entregue. Não entregue ao governo. O governo vai dizer, são tantas horas no celular. Você vai dizer qual é o limite. Você vai dizer se vai ter celular ou não. Você vai dizer como será. Não espere, o governo chega atrasado. O governo chega atrasado. A palavra de Deus... Cadê minha Bíblia? Está ali, então fique aí mesmo. A palavra de Deus tem princípios. Nós estamos esquecendo desses princípios. Irmãos, recentemente saiu uma pesquisa que o número de evangélicos cresceu.
Mas, infelizmente, o número de evangélicos que têm um devocional, que têm uma vida com Deus dentro de casa. Como é que a gente percebe isso? Porque a pessoa vem só pegar uma parte da experiência do pastor, da experiência da liderança, e não tem sua intimidade com Deus. Você, que é pai e mãe, está sendo observado. Falar e viver é difícil, mas o filho entra, parece que faz um parafuso na cabeça. Se você tem um comportamento aqui e em casa tem outro. Viva a palavra de Deus. Tenha cuidado com os seus filhos. Tenha cuidado quem você é ali, ó, na privacidade da sua casa. Ele está copiando tudo. Pode mostrar que você é falho, mas você tem um Deus poderoso de graça para te renovar. Mas se aprimore como pai. Tenha momento com Deus, porque a adversidade vai chegar. Em toda casa ela chega. Se a sua casa não estiver edificada, ela vai ruir. E não é porque Deus não te ama, não. Ele está te alertando e todo dia Ele nos alerta. Chegai-vos a mim. Chegai-vos a mim. Eu me chegarei a vós outros. Glória a Deus. Então, todas essas adaptações são importantes. Aí, passando, tem a referência. Eu fiz esse slide com muito carinho, com muito amor. E, como professora, eu vou fazer umas perguntinhas. Se vocês acham que é a letra A, vai levantar um dedinho. Se acha que é a letra B, 2. E se for a letra C, 3. Todo mundo preparado? Vamos lá. Cadê a pergunta? Aí. Que personagem da Bíblia se via incapaz de cumprir o chamado por não saber falar direito? A, Jó. B, Moisés. C, Josué. Cadê o dedinho? Todo mundo, letra B? Palmas para vocês. Cadê as palmas? Segunda parte. A medicina, ela vê o autismo como A, uma doença com muitas comorbidades. B, um transtorno que tem cura. C, um transtorno do neurodesenvolvimento com comorbidades e que possui tratamento. A, B ou C? Cadê o dedinho? Parabéns! Ótimos alunos. Terceiro, qual a sequência atitudinais a igreja precisa fazer para promover a acessibilidade e inclusão de pessoas atípicas? A, informação, engajamento, integração e inclusão. B, ignorar e manter a liturgia nos cultos e reuniões. C, acolher a todos sem informação e treinamento. A, B ou C? A. Muito bem. E agora, minha apresentação que eu não fiz no começo. Eu sou a professora Simone. Não estou atuando em sala de aula. Minha sala de aula agora são vocês. Com palestras abençoadas, que nasce no meu coração, arde no meu coração. Sou terapeuta cristã. Como é isso? É unir a fé e a ciência. O terapeuta tem algo assim diferente do psicólogo, porque o terapeuta tem uma liberdade a mais para incluir no consultório esse aconselhamento cristão. Já o psicólogo fica mais com uma questão ética de se voltar mais para a ciência. Que não significa que você não encontre um psicólogo com esse viés, né, abençoado e não traga uma palavra de Deus, mas não é critério. E eu sou especialista em análise do comportamento aplicada. A tal da ABA. O que é ABA? É análise do comportamento aplicada. A de análise, B de comportamento, não tem lógica. É porque esse B, quando veio aí dos Estados Unidos, é behaviorismo. É a ciência que trabalha aí o comportamento. Então, fica dessa forma. E eu tenho um centro de terapia que trabalho com crianças e adolescentes. Eu tenho a permissão de colocar a imagem, pode passar, dos meus pacientes. O paciente adolescente já não está mais comigo, mas eu estou ainda com a adolescente, que ela é não vocal, é um desafio muito grande, e Deus, quando me falta ciência, eu peço sabedoria a Ele.
uma coisa interessante em análise do comportamento é que a gente não compara a criança com outras crianças. Florzinha é única. E vamos comparar o desempenho dela com ela. Eu dou um conselho aqui aos pais, não façam isso. Ah, mas João, Maria, da escola, já avançou. Compare seu filho no tratamento com ele mesmo. E parabenize ele, porque é um desafio para ele também. E assim eu quero terminar agradecendo ao Senhor por essa oportunidade. Deus, Ele ministrou ao meu coração, eu sei que Ele ministrou ao seu coração. Quero agradecer de todo o coração. Deus abençoe. Irmãos, vocês vão receber, né, um balão e vão me presentear com a presença de vocês aqui na frente, porque a gente vai fazer um grito de guerra aqui, tá bom? Inclusão na igreja. Deus abençoe.